Eu estou aqui na vida pública, estou aqui como governador pela decisão do voto popular, pela escolha dos gaúchos, e lidamos com os desafios do presente, com os desafios do nosso tempo, do nosso momento histórico, e naturalmente não há uma resposta objetiva sobre qual é o melhor caminho, porque são diversas as opiniões, as formas de ver, o contexto em que cada um é levado a acreditar para um ou outro caminho. Mas podem ter certeza, essa decisão ela foi muito ponderada e estou convicto do caminho que estamos adotando para poder fazer a minha parte da minha colaboração na direção de fazer uma política com mais tolerância, com mais respeito, como nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, também dar a minha colaboração para o Brasil. Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira a renúncia ao principal cargo do governo do estado. Assim, ele passa a ser o primeiro governador a renunciar ao Piratini na história recente do Rio Grande do Sul. Ao comunicar sua decisão, Leite estava cercado de lideranças, equipe de governo e também de sua família. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? O clima solene ficou entre a sala residencial do Palácio Estadual. Do lado de fora, o cenário era bem diferente. Dezenas de servidores pediam para serem recebidos pelo governador. Recebe o servidor! Recebe o servidor! Recebe o servidor! A decisão de deixar o cargo não foi uma surpresa. Isso porque há alguns meses o tucano se movimentou politicamente para defender seu nome como cabeça de uma candidatura à presidência da República. E para que isso fosse possível, a legislação eleitoral prevê que ele não tenha seu nome vinculado ao cargo. Na trajetória, alguns imprevistos, sendo o principal sua derrota para o governador João Dória, das prévias do PSDB, partido ao qual o Leite é filiado há 2 décadas. Isso fez com que ele flertasse com outras legendas, sobretudo com o PSD. Mas o anúncio da renúncia também contou com mais um episódio da trama. O tucano confirmou sua permanência no PSDB. No entanto, o seu futuro ainda parece indefinido. O Direto ao Ponto dessa terça-feira vai falar sobre a renúncia ao cargo de governador e o futuro de Eduardo Leite. E ainda sobre Ranulfo Vieira Júnior, que assumirá o governo pelos próximos 9 meses. Para isso, teremos a participação da editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier, e a colunista do Correio do Povo, Thalene Optes. Nessa primeira parte, conversamos com a Maureen, que acompanhou a coletiva do governador na ala residencial do Palácio Piratini. Eu sou Arthur Ruschel. Eu sou Brenda Fernandes. Fiquem com a gente. A primeira pergunta que eu lhe faço, tu que acompanhou todo o cenário, toda a coletiva da renúncia do governador Eduardo Leite, conta para nós como que era o clima, as primeiras percepções que tu teve quando tu pisou no Palácio Piratini, aonde foi, como que tava as pessoas ao redor do governador e tudo isso, nessa parte mais ambiental, como foi? Então, eu acho que a gente pode, começar. Tinha uma grande expectativa em relação ao anúncio, isso não era uma expectativa só local, era uma expectativa nacional. Tinha expectativa também de que se essa coletiva tivesse acontecido na semana passada, na sexta-feira, acabou sendo adiada para segunda. Como é que estava o clima? Tinha um clima de um grande anúncio, isso a gente não pode negar. Nós estávamos ali era uma sala dentro da ala residencial, chamada, acho que é a Sala dos Espelhos, praticamente lotada em questão de equipes de imprensa. Então, ali, pelo que eu pude conversar, era cerca de 60 veículos do país que estavam acompanhando, claro, a maioria gaúchos, mas isso mostra um pouco da dimensão do que estava acontecendo. E também o que justifica o evento ter demorado tanto tempo, Quer dizer, foi uma coletiva de 2 horas. Isso, nós que somos da profissão, a gente sabe que isso não é muito comum. E o que aconteceu? Num primeiro momento, tinha apenas os jornalistas ali se posicionando, se distribuindo de todos os tipos de veículo, e, de repente, entrou
né? A coletiva estava marcada para começar às 14 horas, acabou tendo ali um atraso de 30 minutos para a fala do governador, mas antes disso ali, questão de, acho que uns 10 minutos depois do horário previsto, chegou um grupo. A gente pode chamar que era o grupo, a tropa do governador, né? Um termo que a gente usa muito na política, que era formado de quem? Né? De integrantes das bancadas tucanas, que estavam ali para balizar o apoio ao governador, que já sinalizava aquilo que já era esperado, que ele ia permanecer no PSDB. Tinham alguns secretários também, não todos. Tinha um secretário, por exemplo, do MDB, né, que é o Gilvir Costella, do Transporte, e a Regina Becker, que ainda está no PTB, mas que vai trocar de partido em seguida. Alguns vereadores de Porto Alegre do Ninho Tucano, também alguns prefeitos e algumas outras lideranças menores. Mas sim, chamou a atenção de não ter nenhuma liderança nacional, principalmente quando um dos argumentos que o governador utilizou para permanecer no PSDB foi uma carta emitida há cerca de uma semana e meia de um grupo de liderança chamados caciques tucanos, pedindo que ele permanecesse no partido. Porém, não tinha nenhuma liderança nacional, né? O governador, sim, a gente pode considerá-lo com essa relevância. E também estavam os pais do governador, que chamou, né, atenção pelo anúncio e também pelo clima que eles tentaram, né, criar ali. Durante toda a fala do governador, tiveram alguns aplausos, né, a chegada do governador teve bastante movimentação, mas, fora isso, era um clima mais tranquilo, vamos dizer assim, desse anúncio. A gente falou sobre a presença de diversas pessoas dentro do Palácio, mas também houve manifestações fora do Palácio. Antes da gente começar a nossa conversa, tu comentou que a coletiva do governador foi feita em outro local que não era tão comum, até um pouco longe para que pudesse ser possível ouvir a manifestação que estava acontecendo fora do Palácio. Essas manifestações foram ouvidas durante o discurso do governador e também, de alguma forma, talvez essa mudança de locais dentro do Palácio Piratini, ali onde ocorreu a coletiva, estava envolvida com a questão de uma possível manifestação fora do Palácio? Então, se o clima dentro estava relativamente tranquilo, nessa expectativa do lado de fora não era assim, né? O Sintergs, que é um sindicato que representa uma grande parte dos servidores, principalmente servidores de ensino médio, fez um ato, né? Creio que não por coincidência, porque na política existem poucas coincidências, né? E esse ato tinha começado cerca de 13h, 13h30, a coletiva estava marcada para as 14h. Então, esse grupo estava concentrado, tinha uma barreira de proteção em torno da entrada do Palácio Piratini, o que não é tão... É até normal quando tem esse tipo de movimentação do lado da frente. Tinha um grupo que estava sendo recebido até pelo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, mas eles estavam fazendo, sim, muito barulho, marcando presença, o que é também dentro do script. O que acontece? Muitos atos do governo, principalmente os atos de governo, né, anúncios, outras solenidades, elas acontecem na parte da frente do Palácio Piratini, que é a chamada ala administrativa, vamos dizer assim. Tem ali o grande salão onde acontecem essas solenidades. Essas atividades, vamos dizer assim, mais políticas, o governador mora, né? Agora vai deixar de morar no Palácio Piratini, mas ele mora. Então, esse anúncio e a solenidade que aconteceu ontem, essa coletiva, ela foi na ala residencial. Então, não dava para escutar nada, né? Inclusive, além de uma questão de distância, também tinha uma questão de que o espaço estava fechado. Então, não dava para escutar nada. Provavelmente, o governador deve ter escutado quando ele estava circulando fora desse salão, mas no momento da coletiva não dava para escutar nada. Esse protesto que aconteceu do lado de fora, acho que é interessante também contextualizar, ele era pedindo uma reposição salarial, né? Tem algumas categorias de servidores que estão sem nenhuma reposição há mais de 8 anos, que quando eles chamam da grande reposição, que é uma reposição para todos os servidores, não por categorias, né? Então, isso está congelado há 8 anos e muitas das provocações, vamos dizer assim, que os servidores fizeram foi no sentido de que o governador falasse com os servidores, né? Principalmente nesse momento que ele está deixando o governo. Então, isso vai ser uma batata quente que vai ficar para o vice Ranolfo, que vai assumir o comando do Palácio Piratini a partir de quinta-feira, provavelmente.
A gente sabe, Maureen, que o governador Eduardo Leite foi um político preparado para estar onde ele está. Ele é um político que, querendo ou não, tem uma boa aparência e, mais do que isso, uma pessoa que estuda política e uma pessoa preparada para o meio político. Na coletiva que ele participou após o anúncio da renúncia do governo, tu achou que foi bem feita a coletiva, as respostas do governador foram bem consistentes, ou teve alguns pontos que ainda ficaram soltos no ar e o ex-governador Eduardo Leite pensou em ir por outro caminho? Então, agora a gente entra numa parte que foi uma coletiva bem demorada, né, praticamente 2 horas. Teve aí a transmissão de um vídeo que a gente pode considerar até uma inovação, né? Pelo menos eu não me lembro de uma história recente, o anúncio ter sido feito num vídeo gravado e ter sido transmitido antes da coletiva propriamente dito. Isso é um recurso que eles utilizam, mas não dessa maneira, do anúncio ter sido feito por vídeo. Mas mesmo assim foi uma coletiva longa, tinham muitos interessados em fazer perguntas, teve muitas perguntas repetitivas e isso é muito justificado, né? Por quê? Porque realmente algumas coisas não ficaram bem esclarecidas. E eu acho que a gente não pode ignorar o fato de que não foi um ato bem pensado, né? Quer dizer, todas as coisas que ele falou, todos os acenos que ele fez com um objetivo específico, né? Que era tentar costurar essa saída e essa construção política. Um exemplo que eu acho que deixa bem claro foi quando ele foi questionado sobre, mas está saindo por quê? Né? Quer dizer, se é para participar das discussões nacionais, da construção de uma chapa no qual o partido já fez a sua escolha interna, por que sair? Né? O que ele justificou? Ele justificou que ele quer ter mais liberdade para poder se movimentar, o que as funções administrativas do governo o impedem. Bem, não vamos esquecer que no final do ano passado, o governador participou de umas prévias, passou praticamente 3 meses em uma campanha similar a essa, né? Então, quer dizer, nós vamos ter aí mais ou menos 3 meses pela frente. É óbvio que nesse período as discussões serão muito mais intensas. Porém, voltando à pergunta original, que era, e aí? Né? Tu tá renunciando por quê? E ele fez uma frase e ele repetiu essa frase dezenas de vezes, eu posso dizer isso sem problema nenhum, assim, que foi que a renúncia, de acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, não tira dele nenhuma possibilidade. Ao contrário, lhe dá todas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que ele pode ser candidato a presidente da República, ele pode ser candidato ao Senado, a deputado, ele pode ser candidato até à reeleição. Entendeu? Então, ele abriu o leque para qualquer coisa no momento que ele não está. É óbvio que esse impacto na imagem dele ainda vai se desdobrar agora nos próximos e como ele vai se movimentar. Mas tu não faz esse movimento se tu não estivesse com esse foco bem claro. E toda vez que ele foi questionado sobre qual seria o foco efetivo, ele, vamos dizer assim, soube responder de uma maneira polida de quem está há muito tempo na política, de quem é treinado e de quem quis dar as informações que queria dar. Entendeu? Por isso que essa parte de ser questionado várias vezes sobre a mesma coisa é muito importante numa coletiva vindo dos jornalistas. Por quê? Porque não é só aquela coisa ensaiada, tem mais coisas acontecendo. Isso ficaram muito mais claras depois. Quer dizer, como é que ele está querendo se colocar como um possível candidato à presidência da República no momento que o partido dele fez uma escolha? Ele já tinha uma resposta para isso. Ele já estava com as respostas para todas as perguntas, mesmo que elas fossem feitas de um enfoque diferente, mesmo que elas provocassem outras, né, discussões, ele se manteve na mesma linha. Então, assim, eu acho que nesse ponto, se esse era o objetivo dele, ele foi alcançado. Né? Por exemplo, a própria questão das prévias, que aconteceram no final de novembro do ano passado, que foi marcada pelo acirramento muito grande com o João Dória, que é o governador de São Paulo. Então, o que ele fez? Na primeira fala dele sobre isso, ele disse, já liguei para o governador paulista, já anunciei para ele qual é a minha posição, noto que nós estamos no mesmo caminho. E todas as vezes que ele foi questionado mas por quê? Se o partido já fez essa escolha, por que o senhor está abrindo mão de estar à frente do Palácio Piratini, do governo do Estado, para estar numa construção
que ficou meio nebulosa exatamente como que isso vai se dar. Então, daí ele repetia a mesma coisa. As prévias deram um nome para o partido e agora nós estamos discutindo uma aliança. Mesmo que ele não tenha dito e tenha fugido das respostas, das perguntas, na verdade, para dar uma resposta mais clara sobre, sim, estou saindo do governo para concorrer ao Palácio Piratini, para concorrer ao Palácio do Planalto, isso ficou bem claro. Assim, né? Porque tu não vai fazer uma jogada dessas sem projetar qual é o topo que tu vai chegar. Mas sim, foi uma entrevista que eu acho que a gente pode pensar assim, que ela foi cansativa, né, pela repetição das perguntas, mas porque realmente nem tudo ficou claro. E eu acho que também não vai ficar claro amanhã, né? Ali quando ele fala de que nós teremos os próximos 3 meses, que é o período até as convenções, então a gente vai ter, vamos dizer assim, pensando em toda essa relação né, do governador com o PSDB, com o PSD do Gilberto Kassab, fica no cargo, vai à reeleição. Acho que a gente vai ter muito mais capítulos pela frente. E agora, então, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, Maureen, assume como governador. Como que ele estava durante a coletiva? Quase todas as imagens que a gente vê, ele estava bem próximo ao governador também. Inclusive, o Eduardo Leite fez várias ressalvas, fez vários discursos envolvendo a figura do agora governador do estado, dizendo sobre sua qualidade como político, né? E agora para enfrentar esses 9 meses de governo que ele tem pela frente, né? Como é que estava o cenário envolvendo o vice-governador e como que ele se portava durante a coletiva? O vice-governador Ranolfo, que torna-se governador agora com a renúncia, eles entraram juntos, né? Acho que a gente pode pensar que teve uma costura que não vem de agora, né? Os elogios feitos pelo Leite ao vice-governador já são cotidianos, já vem de mais tempo, tanto que o Ranolfo acabou assumindo a questão da pasta da segurança pública, que é uma questão muito emblemática aqui no Rio Grande do Sul, difícil, né? Ele é delegado por profissão, então ele assumiu essa responsabilidade e tem apresentado índices que o governo considera como bem exitosos. Então, desde então, ele tem tido essa proximidade maior, né? Essa participação maior, essa presença maior. Tanto que uma situação que normalmente não é muito corriqueira de tu ver é num evento estarem o governador e o vice. E isso passou a acontecer. Então, e desde então, principalmente quando ele assumiu essa posição de ser pré-candidato dentro do PSDB à presidência da República, o Ranolfo ganhou mais destaque, ganhou mais holofotes. Só que o que acontece nesse cenário agora? Agora a gente começa a mudar as coisas. Por quê? São 9 meses ainda, basicamente, de governo, até o final do ano. Sim. Como é que deve ser? Normalmente, esse último ano do governo ele é considerado um ano muito mais tranquilo. Por quê? Porque tu vai ter menos projetos para poder votar, tu vai ter um ambiente muito difícil de fazer essas coisas, só que, ao mesmo tempo, tu tem um foco muito grande para discussão eleitoral e tu tem problemas dentro de casa. Por quê? Porque agora, oficialmente, aqueles partidos que não vão fazer uma composição vão sair, né? A gente vai ter aí uma grande mudança no secretariado até o final dessa semana, por causa da legislação eleitoral, no qual muitos vão sair para voltar para os seus cargos de deputado, para poder concorrer em outubro. Então, tu vai ter uma mudança na paisagem, na imagem da composição do secretariado, e tu tem esse resto de ano que tu tem alguns pepinos para resolver, sim. O que tem pela frente ainda? Negociações e articulação do regime de recuperação fiscal, adesão ao governo federal. Tu tem essa questão da reposição salarial dos servidores gerais. E tu também tem a questão das privatizações, do que ele espera ou não dar continuidade até o final dessa gestão. Então, sim, Ranolfo assume como um tucano e com desafios pela frente, principalmente quando a gente for pensar como ele vai entrar na disputa eleitoral. Daí é outra conversa. Nesta segunda parte do podcast, conversamos com a Thaline sobre as possibilidades que se abrem para Leite e como fica o cenário político do PSDB e também do Rio Grande do Sul. Bom, Thaline, a primeira pergunta que eu lhe faço: o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul é inédito, né? Um governador renuncia ao cargo pela primeira vez. Mas pensando no cenário político que o próprio Eduardo Leite deixa para ele,
Qual que é a imagem que ele vai deixar agora para a sua carreira política e quais são as projeções que tu faz pensando no futuro político do Eduardo Leite dentro do PSDB ou dentro do próprio Rio Grande do Sul até uma eleição presidencial? Olha, Arthur, a questão é a seguinte: primeiro, o Leite foi o primeiro governador a renunciar na história recente. E, ironicamente, o último e primeiro mesmo governador que havia renunciado ao Palácio Piratini foi Pedro Simon, à época do PMDB, que renunciou para concorrer ao Senado. Então, na história recente, sim, Leite, então, repete essa iniciativa. Na prática, o governador gaúcho, ex-governador, ele começou a ganhar uma projeção nacional durante a pandemia da Covid-19, em função do sistema de distanciamento controlado, que, apesar das críticas, especialmente no final ali do programa, ele acabou ganhando muito destaque nacional e foi, inclusive, reproduzido em outros estados. A gente não pode negar que, apesar da pouca idade, o Leite já tem uma trajetória política consolidada e, mais do que isso, ele estuda a questão política, estuda a administração pública, tem uma boa aparência, a gente não pode considerar isso irrelevante, porque sim, pesa. Quando começou a se ampliar a projeção nacional e surgir no horizonte o plano e o sonho de ser candidato à presidência da República, não podemos também deixar de lembrar que Leite fez aquela revelação na mídia nacional de que era gay, assumiu sua homossexualidade e começou, então, a construir esse sonho da disputa à presidência da República. Eduardo Leite renuncia sem uma garantia. A gente tem que fazer um pouquinho do retrospecto. Leite foi muito assediado por diversos partidos, entre eles o PSD de Gilberto Kassab, que acabou avançando nas negociações. Há poucos dias atrás, há cerca de um mês, a ida de Leite para o PSD para concorrer à presidência da República, com certeza, era dada como certa. Mas, nos últimos dias, além de investidas mais incisivas da cúpula nacional do PSDB, que queriam mantê-lo no partido, Gilberto Kassab não deu as garantias necessárias financeiras para uma corrida presidencial a Eduardo Leite, o que levou o tucano a permanecer no seu partido. Aí, politicamente, já é uma situação mais confortável. Ele não deixou o seu partido de origem para tentar viabilizar o sonho da presidência. A gente tem que analisar também, Leite perdeu as prévias para o governador de São Paulo, João Dória, e perdeu por um percentual pequeno, se a gente for considerar o poder da máquina que o João Dória tem na mão, e mais do que isso, ele é do PSDB paulista, PSDB mais forte de todo o país, que historicamente aí acabou protagonizando a polarização das eleições presidenciais com o PT. A questão é que Dória não decola nas pesquisas. E mais do que não decolar nas pesquisas, a rejeição de João Dória é uma das mais altas entre todos os pré-candidatos. Então, um candidato com baixo índice de intenções de votos e pouca rejeição tem margem para crescer. Um candidato com baixo índice de projeção de votos e uma rejeição altíssima é muito difícil que ele acabe crescendo nas disputas, na disputa presidencial. A cúpula nacional do PSDB tem ciência disso. E mais, não esqueceu a eleição de 2018, onde Geraldo Alckmin fez 4,58% dos votos, um desempenho pífio, e a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados reduziu a menos da metade. O temor real é que o PSDB vire um partido nanico após as eleições de 2022. E, com isso, a cúpula se movimenta para fazer a cama, como a gente diz no popular, de João Dória. Se ele não recuar por livre e espontânea vontade, a estratégia política que já foi colocada em prática é a de organizar, junto com os partidos que vão estar aí, ou provavelmente são os potenciais aliados
do PSDB, como o MDB, União Brasil, para que esses partidos se posicionem sustentando que precisam ter um candidato mais forte, com maior chance de desempenho eleitoral. E aí entra Eduardo Leite. A gente não pode esquecer, ele tem 38 anos, mesmo que ele não consiga se viabilizar como uma terceira via, rompendo a polarização entre Bolsonaro e Lula, ele continua na vitrine, se fortalece e daqui a 4 anos, na próxima eleição presidencial, ele terá apenas aí 41, 42 anos e já vai ser uma liderança muito mais conhecida nacionalmente. Então, os planos do Eduardo Leite passam muito por essa negociação nacional, mas ele é, sem dúvida nenhuma, a grande aposta, não apenas para essa eleição, mas ele é considerado a nova liderança tucana com relevância do PSDB. Como tu mesmo colocaste, Thaline, o próprio ex-governador Eduardo Leite, né, falou que essa renúncia ao governo do Estado abria, entre aspas, diversas possibilidades, né, para ele como político. Quais seriam, assim como tu colocaste essa parte de toda essa questão do Leite ser talvez uma terceira via ou talvez mais para frente uma candidatura muito forte do partido para as próximas eleições presidenciais? Quais são as principais possibilidades que tu elenca pensando no futuro político do Eduardo Leite? O Eduardo Leite poderia, como ele renunciou dentro do prazo, que é 2 de abril, ele pode tudo. Ele pode ser candidato à presidência da República, ele pode ser candidato à Câmara dos Deputados, pode ser candidato ao Senado, mas eu não vejo disposição e nem, considerando o perfil do Leite, chances de se concretizar, por exemplo, uma candidatura ao Legislativo, uma candidatura proporcional, que seria a Câmara dos Deputados. A reeleição, Leite já disse que não concorreria e deixou bastante claro. Ele, na manifestação desta segunda-feira, ele destacou o papel do Ranolfo, a confiança que tem no Ranolfo, que vai acabar assumindo, né, que a titularidade do governo gaúcho, foi para o PSDB em função de Eduardo Leite quando deixou o PTB, mas, mesmo assim, Leite fez a ressalva que, tanto nacionalmente como nacionalmente, a definição do PSDB depende dos aliados em potencial. Aqui no Rio Grande do Sul vai acontecer a mesma coisa. Então, reeleição é carta fora do baralho. Não vejo Leite tentando uma proporcional como Câmara dos Deputados. E o Senado, que é uma majoritária, também não vejo Leite tendo predisposição. Ele colocou na cabeça que quer ser pré-candidato à presidência da República. No caso, e ele tem o apoio de boa parte da cúpula nacional do partido. Agora, se não se concretizar essa questão, que é provável que se concretize, porque há muito empenho da cúpula nacional tucana, ou pelo menos de uma parte considerável dela, Leite poderia assumir um outro cargo que o mantesse na vitrine, mantivesse ele na vitrine durante esses 4 anos. E, entre esses cargos, chegou, nas negociações iniciais, a ser oferecido para Eduardo Leite o comando nacional do partido, a presidência nacional do PSDB. Se não for esse o caso, Leite pode acabar assumindo, inclusive, alguma secretaria em algum governo estratégico do partido, para se manter na vitrine até passados esses 4 anos e chegar, então, à próxima sucessão presidencial. Mesmo que tudo dê errado, os planos dessa ala da cúpula do PSDB e do próprio Eduardo Leite, não vejo a possibilidade de se concretizar uma candidatura dele à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Agora, claro, a gente fazendo projeções do próprio Eduardo Leite, a projeção nacional, ele visto também a entrada no partido e tudo mais. Mas agora, voltando mais para o estado do Rio Grande do Sul, pensando agora no governo estadual, o Leite agora deixa seu vice, né, o Ranolfo Vieira Júnior, para assumir o cargo de governador até o final deste ano, né? São mais praticamente 9 meses aí em que o Ranolfo vai ser o governador do Rio Grande do Sul. Quem é ele
Taline, quem é Ranolfo Vieira Júnior e como que tu analisa esse futuro trabalho ou até mesmo a continuidade do trabalho que o Ranolfo Vieira Júnior já vinha atuando junto ao Leite no governo estadual? Ranolfo, ele tem uma relação muito boa e uma proximidade muito boa com Eduardo Leite. Originalmente, né, integrava o PTB, que é um partido que costuma ser bastante decisivo nas eleições. A gente não pode esquecer, o PTB tem muita articulação nas bases partidárias em todo o Rio Grande do Sul, e o PTB trabalha dessa forma há bastante tempo, tanto que é um partido bastante disputado em todas as eleições. O seu apoio é muito disputado. O PTB já integra a chapa do pré-candidato do PP, Luiz Carlos Reins, indicando a Sabino como vice. Mas, na verdade, a Sabino é uma remanescente do PTB, porque o que aconteceu foi que houve uma debandada no partido há alguns meses, que se intensificou agora no período da janela partidária, que começou no dia 3 de março e acaba no dia 1º de abril, onde deputados federais, estaduais e, no caso, distritais, podem trocar de partido sem correr o risco de perda de mandato. E essa debandada aconteceu em função de diversas e sucessivas interferências do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, aqui no Rio Grande do Sul, no partido no Rio Grande do Sul, e o protagonista dos ataques que começaram do Roberto Jefferson foi justamente Ranolfo Vieira Júnior. Isso levou, então, o vice-governador, a deixar o PTB ingressar no PSDB. A partir daí, proximidade com Leite ficou ainda mais forte, porque também é uma identificação partidária. Ranolfo é um homem de diálogo, é um homem calmo, um homem que tem jogo de cintura, não se envolve naturalmente em polêmicas, é um político discreto, mas ele vai enfrentar um grande desafio pela frente. Enfrentou já quando ganhou e acumulou a Secretaria de Segurança Pública, uma das áreas mais sensíveis de qualquer governo. A gente não pode esquecer Ranolfo, delegado, né? Delegado Ranolfo Vieira Júnior. Ele tem muita vinculação com a área da segurança pública. Vai ter que acabar escolhendo um sucessor, mas há uma grande insatisfação em diversos setores da segurança pública, entre eles da Polícia Civil. Há um projeto na Assembleia Legislativa de reestruturação da Brigada Militar, há uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de adequação à legislação federal, que cria a Polícia Penal. Então, são várias questões envolvendo a segurança pública que, aliás, fará uma paralisação em função de reivindicações não atendidas agora, no final do mês, no dia 31, e há uma reclamação de que a segurança não tem diálogo com o governo. E uma grande expectativa com Ranolfo Vieira Júnior ascendendo a governador em relação ao seu posicionamento, que esperam os integrantes da segurança seja distinto da postura de Eduardo Leite até aqui. Então, Ranolfo Vieira Júnior já assume o governo, são 9 meses, muitos programas como o Avançar, o Assistir, o problema do IP, que precisam ir para frente, que precisam ser resolvidos, e mais essa questão da área da segurança, que a gente pode até dizer que pode se tornar um calcanhar de Aquiles, justamente pela proximidade que Ranolfo Vieira Júnior tem com a área da segurança. Então, não serão apenas meses de colheita de ações que foram feitas até aqui. Eduardo Leite obteve 100% de êxito na Assembleia, aprovou propostas que há anos vinham sendo discutidas e não avançavam, como a reforma da Previdência, como a reforma na carreira do magistério, mas há muitas questões que ainda precisam ser resolvidas, e entre elas, muitas ligadas à área da segurança pública, que com certeza serão um desafio para Ranolfo Vieira Júnior. Para encaminhar já para o nosso final, Taline, a última pergunta que eu lhe faço. Durante anos de cobertura política que tu tem feito ao longo da tua carreira, qual que é a tua expectativa, imaginando o cenário político que o Rio Grande do Sul agora passa com a renúncia de Leite,
e com o Ranulfo Vieira Júnior no comando do governo estadual? Em relação à própria eleição ou aos meses que faltam de governo? Aos meses que faltam de governo. Serão meses que acontecerão turbulências, não serão meses tranquilos. Além de todas as questões que eu mencionei, de projetos que ainda precisam ir para frente, avançar, de temas que estão parados e vão ter que ser enfrentados, a gente não pode esquecer que Ranulfo é considerado um sucessor natural de Eduardo Leite. Portanto, em tese, é um governador, ele assume como governador e assume como governador já cotado para disputar o comando do Palácio Piratini nas eleições desse ano. Mas, como o próprio Leite mencionou, isso não pode ser dado como certo, porque depende de um posicionamento dos partidos que são os aliados em potencial. E, entre eles, há questões que precisam ser muito destacadas, como o caso do MDB. O MDB foi decisivo para o êxito do governo Eduardo Leite, é a maior bancada da base aliada de Leite, foi decisivo até aqui, é a maior bancada da base aliada, com 8 parlamentares, e após uma grande discussão interna, e o partido ainda está muito rachado, confirmou no último domingo como pré-candidato Gabriel Souza, deputado estadual, ex-presidente da Assembleia. Ele é muito novo, assim como Leite, tem 37 anos, mas tem uma longa trajetória já política dentro do MDB, são 23 anos de atuação, está no seu segundo mandato, e a base eleitoral do MDB, que é um dos maiores partidos do Estado, quer candidato próprio. Então, toda essa questão, e o PSDB é considerado, obviamente, também pelo MDB, um potencial aliado. Então, todas essas questões de negociações, de alianças, que vão começar a se intensificar a partir de agora com essas definições, também devem causar, obviamente, algumas turbulências no comando do governo e da atuação de Ranulfo Vieira Júnior no Palácio Piratini. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e Breda Fernandes e a edição de som é de Aleph Alencar. Até mais!